Fala pessoal, beleza? Primeira questão sobre o valor do dinheiro no tempo, tá? Tudo em inglês aqui de novo, quer fazer esse efeito, tudo em inglês, tá? Então vamos lá. Table below, então a tabela lá embaixo dá algumas informações de taxa de juros para dois investimentos que maturam em 2 anos, esses dois, um e dois que maturam em 8 anos e esse do meio aqui, tá? Também dá liquidez, probabilidade de default e juros, tá? Todos os investimentos é um single payment, só um pagamento. E que assuma que o prêmio é constante em todo o horizonte de investimento. Beleza. Baseado nisso, tá? Vamos lá, aqui eles pedem. Explica a diferença entre a taxa de juros do investimento um e 2, que são esses dois investimentos. Então, esse aqui, o investimento um paga 2% ao ano, tá? E esse investimento 2 paga 2,5%. Qual que é a diferença? Vamos ver. Prazo é o mesmo, liquidez é diferente. Uma tem menos liquidez, outra tem mais. Default é a mesma coisa. Então, o que que explica essa diferença? Prêmio de liquidez. Então, paga 0,5% a mais porque ele tem aí menos liquidez. Então, é natural no investimento, se você é sempre um trade-off entre as coisas, né? Então, se você aceita menos liquidez, você vai ser pago por isso. Tá? Então, essa é a resposta da primeira. Tem até aqui as respostas aqui. Bom, minha recomendação para você que está vendo esse material é primeiro tentar fazer as perguntas sem olhar as respostas, mas aqui eu já vou passando, olhando tanto para a pergunta quanto para a resposta, tá? A B aqui é estimar o risco de default, tá? E aí vale a pena olhar aqui esses investimentos aqui de longo prazo. Qual que é o ponto que a gente já descobriu? A gente descobriu que o prêmio de liquidez para esse investimento é de 0,5%, tá? Quando a gente olha aqui para o investimento com um prazo de 8 anos, a gente vê que esse tem o 4 tem uma liquidez alta, esse tem liquidez baixa, esse tem um risco de default baixo e esse tem um risco de default alto. Então, qual que é o ponto que o pessoal fala aqui, ó? Para estimar o risco de default, é só achar os dois investimentos que têm o mesmo nível de prazo, né? Então, se eu olhar, ó, o 4 e 5 eles maturam em 8 anos, mas o 5 tem menos liquidez, então tem um prêmio de liquidez, tá? Então, você vai exigir um retorno a mais disso. Então, a diferença entre os dois é 2,5, só que desses 2,5, 0,5% é relativo a o prêmio de liquidez. Então, ó, 6,5 menos 4 dá 2,5, menos meio da liquidez, 2% é o prêmio aqui de risco de default aqui, tá? Que é o que muda entre eles. E esse C aqui calcular o upper lower limit do interest rate no investimento 3, que é esse aqui do meio, que ele tem alguns atributos diferentes, ele tem um prazo diferente e tem esses atributos, a gente não sabe qual que seria exatamente qual que é a taxa de juros, tá? Então, qual que é o racional que eles entregam aqui, ó? A, o investimento 3 ele tem risco de liquidez e de default comparável ao investimento 2, mas ele é prazo de maturidade mais longo, tá? Então, ele tem que ter um prêmio por você deixar o investimento por um prazo ali mais longo, você tem que ter um prêmio maior, tá? Então, a taxa de juros deve ser acima de 2,5%, que é quanto o investimento 2 paga, tá? Então, tem que exigir mais que isso porque o prazo é maior. Se o risco, se a liquidez do investimento 3 fosse alta, o investimento 3 seria igual ao 4, exceto que ele tem um prazo mais curto, né? Então aqui, ó, ele também se fosse alto aqui, ele seria igual ao 4, mas com prazo mais curto, tá? E aí a conclusão seria que a taxa de juros do 3 tinha que ser menor que o do 4, tá? Que é 4%. Por outro lado, o investimento 3 tem esse baixo risco aí tem baixa liquidez, tá? Então, o que dá para falar aqui
é que é possível que a taxa de juros aqui do investimento 3 seja maior que o 4, apesar de ter um maturity menor, né, um prazo menor, dependendo do tamanho do prêmio de liquidez e de prazo, né, de você deixar o negócio ali aplicado. Então, de qualquer forma, a gente pode falar que teria que ser menor que 4,5, que é isso aqui mais o prêmio de liquidez, né? Que é o investimento 4, assumindo que tem a liquidez baixa, você bota mais 0,5% aqui. Então, ficaria entre 4,5 e 2,5, que é os limites ali de taxa de juros aqui do investimento 3. Beleza? Aqui é um case de DCF. É um case mais tranquilo, é mais de finanças corporativas, né? Que ele quer testar aqui para você. Se você sabe olhar quais indicadores na hora de tomar a decisão de investir num projeto ou não. O que ele está testando aqui? Se você entende que a ordem de preferência de VPL ou NPV, né, é preferível do que TIR, que é o que ele está falando aqui. Tá? Então, qual que é o ponto? Sempre prioriza VPL, tá? A TIR pode trazer uma visão errada dependendo do projeto. Então, ó, se a firma só pode aceitar um projeto, qual ela deve most likely selecionar? Se tiver o maior NPV, né, o VPL, que é o B. Então, ó, é o que ele fala aqui, ó. TIR não deve ser usado para ranquear projetos. Usa sempre o VPL, beleza? Esse 3 aqui, ó, sobre estatística, ó. O investidor alocou a grana dele aqui nessas classes aqui, tá? Então, essa é a alocação, esse é o retorno. O retorno do portfólio isso é uma conta bem simples, né? Basicamente você ponderar o retorno com o peso de cada um das classes de ativos, que é essa continha aqui, né? Então, basicamente você está fazendo uma média ponderada aí do retorno do portfólio. Isso aí é das bem tranquilas para você fazer. Probabilidade. Ó, o analista fez dois cenários para fazer recuperar aqui US$ 100.000 de um empréstimo defaltado. Cenário um recupera em 40%, chance de recuperar 40%, 2, 60%, e aí tem em cada cenário quanto recuperaria e a probabilidade de recuperar esse montante. Então, o valor esperado para recuperar é basicamente, de novo, é uma questão bem tranquila, que é só você ponderar aí os pesos de cada probabilidade, que ele faz aqui, ó. Na verdade ele pegou aqui, ó, ele pegou, começou pelo final, ó, 60 multiplicado por 50, 40 por 30. Aí ele chega no cenário um, aqui no cenário 2, depois olha os pesos de cada um e chega no resultado de 63, que é a B aqui. Tá? Então, é um resultado bem tranquilo. Distribuição de probabilidade. Ó, em contraste a uma distribuição normal, a distribuição log normal é skewed to the left, que é, enfim, é, ele é, enfim, movido ali para a esquerda. Have outcomes that cannot be negative, ou seja, resultado que não pode ser negativo, ou é mais adequado para descrever o retorno de ativos, tá? Então, uma questão conceitual. Para quem não sabe o que é uma distribuição log normal, é essa aqui, ó. Então, você tem a normal, que é essa aqui da esquerda, e você tem a log normal, que é essa da direita. Então, ela é somente positiva, tá? Então, o resultado correto é a B. Então, que são resultados somente que não podem ser negativos. Ó, quem quiser acessar o material completo com as 10 perguntas, eu, enfim, lendo aqui, interpretando cada uma das questões, vai ter algum link aqui para falar comigo no WhatsApp. Pede para mim o material que eu envio para você e vai ter o vídeo completo de forma gratuita para acessar todas as 10 perguntas. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, deixa um comentário e segue o canal. Tamo junto, abraço, até a próxima.